Então, bom dia a vocês, tá certo? Sejam bem-vindos. Hoje é 25 de fevereiro de 2021, né? Quinta-feira, e essa é a nossa disciplina de análise e projeto de sistemas 1 para o curso de ADS, né? Turma aí P2/P3, né? Uma turma de vocês, a turma combinada. No momento se encontram na sala dois alunos, né? Aluno Elivelto e aluno Fabrício, tá certo? Então, meninos, vamos esperar o pessoal chegar aí, vocês avisem, tá certo? Hoje é nosso primeiro dia de aula. É, Como ainda o pessoal tá fazendo matrícula, né? Sempre a galera ainda tem essa cultura de fazer matrícula meio que em cima da hora, enfim. A gente vai esperar aí um tempinho, uns 5, 10 minutinhos no máximo aí, tá certo? E do início a aula. Só que a aula hoje vai ser só mais uma apresentação da disciplina. Eu comentar algumas coisas, já certo? Vocês foram meus alunos, né? Tô quase certeza aí. Me confirmem aí. Eu acho que vocês eram P2 ou vocês eram P1 semestre passado. Tenho quase certeza que vocês foram meus alunos aí, né? P2, isso mesmo. Então vamos aguardar, tá certo? São 8h04. Quando for 8h10 a gente começa. Pode ser? Vai ser um papo rápido hoje, mais uma introdução mesmo aí da disciplina, certo? Fala, Rafael. Bom dia, cara. Tudo jóia? Esperar mais 5 minutinhos aí, né? Rapidinho. Pessoal, se eu olhar de lado aqui, porque tem um monitor aqui, certo? Quando eu ficar olhando de lado aqui, vocês já sabem o que é. Fica um monitor aqui à minha direita também, para poder ver. Volto rapidinho, certo? 2 minutinhos aqui.
E aí, vamos lá? E aí, Vitor? E aí? Vitor entrou agora, né? Pessoal, então eu vou abrir aqui minha câmera pra gente dar início, certo? Acho que todos me escutam bem aí, né? Massa. Bom, então, como eu tava falando, sejam bem-vindos, tá certo? Mais um semestre. É com grande alegria, né, que a gente inicia 2021.1, certo? Mais uma vez para Vitor, que chegou agora. Vitor, se eu ficar olhando para aqui para direita, é porque eu tenho um monitor aqui à minha direita, tá certo? Tem aqui a câmera, né, que vocês estão me vendo, e tem um monitor aqui, tá certo? Aí eu sempre vou ficar olhando para a direita aqui, para ter um retorno, para eu ver o que vocês estão vendo, certo? E eu não liguei, eu não tô com fone de ouvido, mas caso eu bote, eu escuto o que vocês estão. Eu me escuto, na verdade, eu escuto vocês falando, porque como eu tô com o microfone externo, eu não gosto de dar aula com fone de ouvido, não, me fica agoniado com os fios enganchados, sabe? Mas aí pelo menos com o monitor auxilia mais. Pessoal, então, hoje, como eu falei ainda agora, vai ser mais uma apresentação mesmo da disciplina, né? Tem uma galera ainda que ainda tá chegando, tem uma galera ainda que ainda tá vindo, certo? E acho que todo mundo aí, né, logicamente, vem acompanhando aí os jornais, né? Vem acompanhando os decretos do governo, vem entendendo a situação que a gente tá passando e tal. A priori, né, a gente vai começar remoto, tá certo? Não tem uma previsão assim, como é que eu vou falar, oficial de retorno presencial, né? Me confirmem só se vocês começaram remoto ou vocês já vieram aí do presencial. Eu acho que vocês começaram remoto, né? Não me recordo, não. Isso, começaram remoto, né? Então, assim, não impede, tá certo, que a gente se dedique, não, que a gente se engaje, não, tá certo? Entendi, alguns foram presencial, né? Por conta justamente do momento, entenderam? Então, eu tenho feito aí esses dias uma reflexão com todas as minhas turmas em relação ao momento da pandemia, né? A pandemia, ela tá fazendo isso que ela tá fazendo. Não sei se tem alguém de vocês aí que perdeu algum parente, que perdeu algum ente querido, um amigo, certo? Mas a pandemia, ela tá causando na humanidade, né, uma transformação total, né? Transformação em termos de comportamento, certo? Transformação em termos de hábitos, né? Transformação em termos de visão. A gente às vezes tem um conceito, uma visão da gente mesmo, ou das pessoas um pouco diferente, então isso tem mudado ao longo desses meses aí, de praticamente um ano, né? Dia 17 de março, completa um ano que eu estou trabalhando de casa, pra vocês terem ideia, né? Sinto falta, né? Acho que todos sentem de trabalhar, de estar assistindo uma aula presencialmente, estar vendo as pessoas, estar tendo contato com as pessoas no dia a dia, né? Mas é melhor a gente, por enquanto, né, ter mais cuidado do que de fato arriscar, né? E deixando a pandemia, né, o método da pandemia de lado para entrar mais um pouco na tecnologia, que é o nosso objetivo, nossa área era uma área que tem ajudado essa transformação, tá certo? As pessoas estão conseguindo aí conviver, né? Nem viver, é conviver, né? Porque se a pessoa fosse viver do jeito que queria, ninguém queria estar assim. Mas a tecnologia, ela tem ajudado as pessoas a conviver. E todas essas mudanças que eu acabei de falar, certo? Elas são possíveis de serem feitas por conta da área da gente. Então, para o mercado da tecnologia, para o ramo da tecnologia, essa transformação ela tem impulsionado cada vez mais demandas. E essas demandas têm gerado naturalmente oportunidades, né? Então, assim, não sei quem de vocês aí já está atuando, está estagiando, está ou não trabalhando, tá certo? Mas tenho certeza de que daqui para frente, né, do ano passado para frente, toda a nossa área de TI, com vários aspectos, sejam para vagas, sejam para novas soluções, sejam até para ensino e educação também, né? Acredito que a educação ela mudou muito, está mudando muito. A gente que é professor, às vezes vocês não imaginam, né? Mas, tipo, a galera fala, pô, eu vejo esse aula do professor ali. E é muito fácil ser professor, o cara tá só ali falando, mas antes e depois da aula tem muita coisa, vocês estão entendendo? Então,
A modalidade, né, no caso, essa modalidade híbrida que a gente está adotando, né, que não é AD. É AD, acho que vocês já ouviram falar várias vezes, né? AD é quando a gente tem o ensino, que ele é ensino consumido pelo aluno, e o aluno ele regula o seu próprio ensino, certo? E híbrida não. Eu estou dando aula ao vivo aqui. Vocês não estão vendo um robô nem um holograma, certo? Eu estou falando aqui e todo mundo está me vendo e me ouvindo. Então, naturalmente, isso fez, né, a gente repensar algumas coisas relacionadas às tantas ementas de vocês, tá certo? Tantas ementas de curso, as ementas das grades curriculares. Repensar alguns hábitos também de ensino, né? Para que, quando eu falo ensino, é no sentido para os cursos de vocês de tecnologia, né? Entre outros aspectos que, à medida do possível, a gente vai tentar posicionar vocês para que todo mundo aí consiga ter o maior aproveitamento possível, tá certo? É um momento importante, um momento transformador, certo? E é um momento, aí eu já vou falar um pouco mais, tirando o contexto da pandemia, mas e da tecnologia, tirando o contexto dos cursos de, principalmente da DS, que cada vez mais estão se precisando de profissionais de mercado, tá certo? Então, o curso de vocês é um curso prático, ele é um curso direto, né? Não tem muito enrolation, não. Você gera lá, você aprende lá aquele tipo de conhecimento, gera aquele tipo de conhecimento e você aplica na prática, tá certo? Aplica na prática aplica na prática desenvolvendo, aplica na prática gerando novas soluções tecnológicas, tá certo? E isso aí tem feito com que a gente tenha uma visão geral bem mais aguçada, né? Porque justamente, ou realmente, na verdade, certo? Tá faltando gente para trabalhar, tá faltando pessoas qualificadas. Então, se você tá no curso, ou às vezes você nem termina o curso, né? E já vem a empresa lá e te convida, já vem um colega te convida, já vem um professor te convida, né? E dentro desse contexto que a gente está estudando, uma das disciplinas que a gente paga, na verdade vocês pagam aí ao longo desse curso, certo? Ela tem como foco, já entrando aqui na disciplina, ela tem como foco, de fato, uma visão mais, de fato, mercadológica, que é justamente a gente entender como é que a gente, primeiro, os problemas do cliente, né? Segundo, a gente especifica esses problemas do cliente, porque os problemas estão mudando tanto, tão rápido, que até os próprios softwares mudam também rapidamente, certo? Então, não existe mais aquela ideia ou aquela cultura de que tu cria um aplicativo, aquele aplicativo ele vai durar a eternidade, certo? Ele é hoje, não é amanhã. O outro software que você cria, ele é hoje, não é amanhã, certo? As mudanças e a forma que as pessoas estão vivendo está causando muitas mudanças de maneira muito rápida. E, naturalmente, vocês têm que ter aparatos, né, tecnológicos, em termos de ferramentas, entende? Deixa eu fechar aqui, tem um cara com paredão aqui. Um cara com paredão 8 da manhã é fogo, né? Passando na minha rua aqui. É, pois é. E isso aí tem causado, né, que a gente tenha mais e mais investimentos. Carro do ovo, é o novo, né? Mais investimentos, certo? E alguns estudos e algumas técnicas que, com certeza, daqui para frente vão facilitar que vocês aprendam, né? Que vocês estudem, na verdade, perdão, mais e mais ao longo dos próximos anos, tá certo? Então, esse semestre eu peguei essa disciplina para a turma de vocês, que eu acho que é uma disciplina que caiu com uma luva. Vou explicar por quê, certo? Eu já tenho uma certa experiência no sentido de análise de projetos, certo? Até porque é o que eu faço no meu dia a dia, é o que eu. Antes de vocês entrarem em sala de aula, eu já estava na máquina ligada aqui, de outra máquina também aqui. E já fazendo alguns estudos, né, alguns elementos para identificação de algumas demandas que eu tenho, certo? E trabalho também. E naturalmente, certo? Eu acho que é importante porque eu alio as duas coisas, né? Alio essa questão de visão que a gente está tendo de mercado, tá certo? Como também a visão que a gente está tendo de faculdade. E a PS1, né? A gente carinhosamente chama de PS1, certo? De análise de projetos de sistemas 1. Ela é uma disciplina que ela é clássica, certo? Eu paguei na minha graduação a PS1. Eu não cheguei a pagar no mestrado, né? Mas eu paguei no mestrado na disciplina parecida, certo? Então, é uma disciplina que ela dá auxílio ao desenvolvimento de software, né? O principal objetivo dela é essa. Que às vezes a gente começa a estudar e começa a aprender linguagem de programação, mas a linguagem de programação por si só,
ela só é os métodos de construção do software, né? Você precisa entender um pouco do negócio do cliente, você precisa entender um pouco dos requisitos do cliente, né? Você precisa facilitar a comunicação entre os membros da equipe, utilizando artefatos, documentos ou modelagens, o que quer que seja, para que a comunicação ela seja única, tá certo? Então, ninguém pode entender o que vai fazer de uma maneira independente, vamos falar assim, certo? Todo mundo tem que chegar no consenso, esse consenso ele é guiado, certo? Por um analista ou por um desenvolvedor que rege, o documenta, o especifica, certo? Vai depender de cada empresa. A concentração daquela informação que vai naturalmente possibilitar que a gente melhore o nosso desenvolvimento, certo? Então é aí que tem essa disciplina que vai facilitar muito o nosso aprendizado no dia a dia, né? Como eu falei, eu trouxe hoje mais uma apresentação rápida sobre a disciplina, tá certo? A gente vai aí até umas, são 8h20, a gente vai até umas 9h20, 9h25, certo? No máximo aí, 9h30. Eu libero vocês, pra gente começar a semana que vem, já é o nosso primeiro assunto, certo? Que dá o tempo do pessoal chegar, né? Acho que deve ter outros alunos aí que estão chegando agora, se matriculando agora, certo? Então, primeira semana de aula tem professores que já dão aula, né? Cara, eu respeito o professor que ele dá aula, certo? Mas eu prefiro ainda segurar um pouco, porque eu acho que tem uma galera que vai chegando, né? Que vai se integrando, certo? E aí todo mundo se reúne e a gente consegue tocar o assunto de maneira independente. De maneira independente, não, na verdade, de maneira contínua, de maneira integrada, né? Todo mundo vendo a mesma coisa. Falar um pouquinho da ementa, dos objetivos, né? Falar um pouquinho do conteúdo programático também, tá certo? Da disciplina, acho que é importante. Possa ser que tenha alguns de vocês que já tenham estudado algum desses conteúdos, porque muitos de vocês hoje em dia já fazem cursos aí, né? Na Udemy, na Alura, na Coursera, né? Por aí vai. Então, muitos de vocês também já correm atrás, já desenvolvem alguma coisa, né? A gente tem percebido aí nesses últimos meses, a galera tem sido muito autônoma, né? Isso é extremamente importante, certo? Os alunos eles serem autônomos. Falar um pouco sobre a metodologia de ensino, que ela é parecida com a do semestre passado, para quem foi meu aluno, certo? Como a turma é combinada, tem alguns de vocês que foram, outros não, né? Então, por isso que eu estou apresentando de novo. Como é que vai ser as avaliações? Mais basicamente, quem foi meu aluno segue o mesmo estilo do semestre passado e a gente falar um pouquinho das referências, tá certo? Então, quem sou eu? Eu sou graduado e mestre em Ciência da Computação, tá certo? Me graduei pela própria Unip em 2009 e fiz mestrado e concluí em 2012 pela Universidade Federal de Pernambuco, certo? Lá no CINUFPE. Hoje eu sou analista de sistemas da Vox. Vox Tecnologia é uma empresa que ela tem sede em Brasília, certo? Só que ela tem uma filial em João Pessoa. E hoje a Vox, ela trabalha com uma gama, uma família de sistemas, tá certo? Que atende aí vários órgãos, né? Atende prefeituras, atende juntas comerciais, atende OABs, atende que mais? Corpo de Bombeiros, certo? Enfim. E tem uma família de sistemas chamada Rede Sim, certo? Que qualquer ação que você vai fazer relativa a registro de funcionamento de pessoa física, pessoa jurídica, com foco, né, em atuação de mercado, certo? A gente está atuando aí em 11 estados do Brasil hoje, com aproximadamente 60 milhões de pessoas. Então, hoje eu sou responsável pela parte de especificação, de documentação, de levantamento de requisitos, de definição de modelos de integração. Não, são empresas diferentes. Tem a Vox e tem a Digivox. A Vox é uma empresa, Digivox é outra empresa, certo? Enfim, então faço a parte, de fato, de análise de sistemas mesmo, a parte introdutória, certo? Que é basicamente o que vocês estão estudando aqui, vocês vão estudar aqui, por isso que eu falei ainda agora, né? E essa disciplina caiu como uma luva porque eu vou ensinar o que eu faço no meu dia a dia, vocês estão entendendo? Da parte de especificação, desde o entendimento um pouquinho da regra, que a gente vai trabalhar com alguns problemas, né? Passando pela construção dos artefatos até a gente gerar modelos de desenvolvimento, tá certo? Fica tudo aí na porta do dev, certo? A gente vai até a porta do dev, tudo que o dev precisa para desenvolver, a gente gera e a gente entende como é que os fluxos eles geram, como é que eles funcionam, certo? Então, eu acho que
para mim, eu acho que foi até uma coincidência esse semestre, né? Eu pegar essa disciplina. E primeiro, eu já tenho todo o material pronto, que eu acho que facilita. E segundo, porque é algo que eu vou vivendo no dia a dia, então eu vou trazer para vocês coisa prática, não é só coisa de livro, não, certo? Eu também estou na graduação com vocês, aqui na Unip, né? Na pós-graduação, certo? Nos cursos, então já faz um tempo aí que eu estou na sala de aula. Eu completei em 2020 10 anos de sala de aula, né? Então eu tenho 10 anos de professor. Agora em 2021 vão ser 11, né? E também estou na fábrica de software da Unip. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Na fábrica de software. Não sei quem de vocês participa, certo? Da fábrica de software. Recomendo muito vocês participarem, de verdade mesmo, certo? A fábrica ela traz aí consigo oportunidades que fazem que vocês sejam vistos, fazem com que vocês aprendam na realidade com clientes reais também, tá certo? A fábrica ela hoje ela tem fala, Matheus, belezinha, cara? A fábrica hoje ela tem aí entendi. Ela tem aí hoje um conglomerado de aproximadamente de 15 a 20 empresas, tá certo? Que estão rodando lá dentro. E dentre essas empresas, nós temos empresas que têm alunos que já estagiam, alunos que já trabalham, tá certo? As empresas estão sempre buscando captar gente, então é importante que vocês também tenham essa visão de que vocês podem conseguir, né? Estando na fábrica, primeiro vocês vão começar a estagiar ou a trabalhar na fábrica, vão vivenciar situações reais, com projetos reais, né? Segundo, que você está lá num ecossistema, né? Numa comunidade que todo mundo se ajuda, certo? Então lá tem alunos, já tem professores, lá tem a direção da fábrica, né? A coordenação do curso também está por ali, certo? De olho. Então, tem os profissionais de mercado que também atuam lá. A gente tem pessoas que não são da Unip, mas que coordenam equipes das suas empresas dentro da fábrica de software por ter alunos da Unip que estão nessas empresas, né? Então, é um ambiente lá de network muito bom, certo? Você é visto tanto dentro da instituição quanto fora da instituição. E uma coisa que eu sempre ressalto para os alunos é a seguinte: quem não é visto não é lembrado, tá certo? Não sei se vocês usam LinkedIn, né? Não sei quem aí tem ou não LinkedIn, mas a gente tem percebido nos últimos meses, nos últimos anos, que os alunos de TI têm sempre participado, interagido bastante lá no LinkedIn. Então, cria o LinkedIn de vocês, tá certo? Eu acho que a essa altura do campeonato não tem como você estar num curso de graduação ou em um curso que você não se desenvolva, que você não seja visto, certo? E que você não esteja participando da comunidade para estar obtendo ou estar atrás de network. Então, sempre as empresas elas pedem gente para a gente indicar, né? A fábrica de software ela funciona à tarde, certo? Das 14 às 18. Em breve vai estar abrindo inscrições. Acho que já abriu, na verdade, as inscrições. Estou por fora do link das inscrições da fábrica. Então a gente sempre indica alguém, certo? Para trabalhar. Às vezes um ou outro colega de trabalho faz, me indica um cara, me indica dois aí. Massa. Indica 3 pessoas. Semestre passado eu indiquei 3 pessoas para 2 empresas. Então, esses 3 alunos hoje já estão trabalhando. E a gente fica muito feliz, tá certo? Então, não, eu acho que é o pé inicial, o primeiro passo, certo? É você passar pela fábrica de software. Quando você chegar numa empresa que você disser, ó, vim da fábrica de software, o pessoal já vai entender, certo? O pessoal já vai ver que você é esforçado, ver que você correu atrás dentro da faculdade mesmo. Me adiciona no LinkedIn, eu não botei nos slides, esqueci de botar nos slides esse semestre, né? Mas vocês me procuram lá por Hugo VL Souza, certo? Quando vocês me acharem lá por Hugo VL Souza, vocês me adicionam que eu vou estar sempre postando lá vagas, vou estar sempre postando lá oportunidades, vou estar sempre postando é, coisas. O pessoal perguntando negócio da aula, coordenação. Coisas relacionadas a mercado, tá certo? E só para finalizar esse slide rapidinho, hoje eu estou com a polícia na fábrica, tá certo? Um dos clientes que a gente tem é a coordenadoria, as coordenadorias de tecnologia, tanto operacional quanto de inteligência da polícia, né? Então, hoje meu cliente principal, certo? É o comando e a gente, todo projeto, a gente sempre está entregando algum resultado legal, algum produto legal para eles, certo? Então,
mexe com um pouco de inteligência artificial, mexe com um pouco de desenvolvimento de software, mexe com um pouco de UX, que é User Experience, tá certo? Enfim, é legal. Acho que vale a pena vocês quererem conhecer e quererem participar. Bom, sobre a disciplina, né, ela é com turma combinada, certo? É uma dinâmica interessante, essa dinâmica de turma combinada, né? Porque, na verdade, o conhecimento é o mesmo, independente do período que você esteja, certo? Só mais uma questão de alocação, de fato, da turma. Na verdade, eu acho até legal, porque alguns alunos que já pagam as disciplinas podem ajudar os outros. Eu acho que é um conceito novo, certo? Que o MEC recomenda e que está funcionando, certo? Não é diferente da minha época, que você tinha que todo período pagar aquelas cadeiras obrigatórias daquele período. Hoje em dia vocês podem escolher, né? Vocês podem pagar, certo? Deixa eu só ligar meu carregador, senão eu barrei a bateria. E hoje em dia não, vocês podem fazer essa escolha, certo? Tem disciplinas que vocês podem buscar até de outros cursos, né? Eu não sei como é que o sistema hoje ele permite, mas eu sei que vocês podem buscar disciplinas e estudarem aspectos relacionados a outros cursos. A gente vai estar trabalhando nas quintas, né? Nesse horário que a gente começou, geralmente de 8 às 10h30, tá certo? Igual o semestre passado, se ninguém discordar, a gente faz uma breve pausa. A gente começa aí de 8, 8h05, vai até umas 9h30, tá certo? Faz um intervalo de 15 minutos, depois a gente volta e segue o final da aula. Acho que todos concordam, né? Fazer esse intervalo aí. Acho que ninguém discorda não, né? Porque se a gente emendar, fica muito cansativo, né? Tá certo? Então, excepcionalmente hoje, que é só o nosso primeiro dia, que é só mais esse bate-papo, como eu já falei, que é Felipe passando mensagem. É, é... Beleza. Então, se vocês estão em sala. Então, a gente vai seguir esse roteirozinho, tá certo? Mesma coisa que eu também já tinha falado até mês passado. A gente vai ficar usando o Blackboard, né? Então, já montei algumas coisas de lá, já tem lá o primeiro slide, que na verdade é esse, tá certo? Mas semanalmente eu vou estar povoando lá, vou estar preenchendo informações, vou estar botando material, vou estar botando exercício, vou estar botando prova, porque a nossa disciplina é muito prática. A PS1, acho que a disciplina mais prática que eu peguei para estar com vocês esse semestre foi a PS1. Tá sendo a PS1, na verdade, né? E quanto mais a gente, ou vocês, na verdade, exercitarem, lembrando mais uma vez, pessoal, fico olhando aqui de lado porque eu tenho um monitor à minha direita aqui. Porque às vezes o pessoal fica curioso, né? Porque eu fico olhando de lado. Eu trabalho com 2 monitores, tem um notebook e tem um monitor aqui, certo? Facilita muito esse monitor à minha direita aqui. E eu vou estar povoando, certo? Eu acho que nos próximos 10, 15 dias aí o Blackboard já vai encher mais de material. Aí vocês vão ver isso aí. Tanto que a disciplina da PS1 ela busca, certo? Ela, do jeito que está no plano de ensino aí, o plano de ensino de vocês também já está lá, tá certo? Ela busca aí fundamentar e promover a realização de atividades de análise de projetos orientados ao objeto. Então, a gente trabalha com toda uma especificação baseada no paradigma de orientação ao objeto, tá certo? Especificação de entendimento do que, que são casos de uso, especificação de entendimento do que são, por exemplo, fluxos, tá certo? A gente tem diagramas que a gente trabalha com fluxos, entender o que são estados, entender o que são comportamentos da aplicação. Então, vocês vão aprender estudar vários termos novos, certo? Várias correntes novas de desenvolvimento de software que são comuns no dia a dia de vocês. Aliás, vai ser comum, ou vão ser comuns no dia a dia de vocês daqui para frente, certo? A questão dos requisitos de software, né? Como requisitos mínimos para entrega. Então, a gente vai entender o que é um requisito, tá certo? Como é que a gente alcança, como é que a gente elenca um requisito, tá joia? E como é que esse requisito ele pode ser condicionado, como é que esse requisito ele pode ser documentado, enfim. Como é que esse requisito ele vai ser aplicado na prática para o desenvolvimento de software, tá certo? Tanto para usuários ou clientes, tá? Também fala um pouquinho do que é cliente, do que é usuário, quais são os tipos de cliente, quais são os tipos de usuário. Com ferramentas, então, eu geralmente trago 1 ou 2 ferramentas, que são as ferramentas que eu trabalho, vocês, e recomendo vocês irem estudando também, certo? Eu não digo a ferramenta no primeiro dia de aula, não, porque antes eu dizia, pessoal, a gente vai trabalhar com essa ferramenta. Hoje não, hoje eu digo que é, por exemplo, a atividade e o que é o assunto, certo? E digo, ó, tem essas ferramentas aqui, você escolhe a ferramenta que você acha
melhor. Porque às vezes o aluno ele usa um sistema operacional específico, e aquele sistema operacional específico, ele pode ou não pegar aquela ferramenta ali, tá certo? E, enfim, toda uma gama de processos que engloba o ciclo de vida aí do software, que a gente também vai falar um pouquinho. Na semana que vem a gente já fala um pouco sobre o ciclo de vida de software, certo? Que aborda, no caso, que abrange essa questão de fato de análise. Então, a análise, ela é complexa, ela não é algo tão simples não, tá certo? Tem etapas, tem fluxos, tem ações que a gente desenvolve, e essas ações, elas são importantes para que a gente tenha uma visão geral, né? Então, o objetivo, praticamente esse que eu falei, certo? A gente pegar uma gama, uma base inicial da própria engenharia de software, baseada no processo de desenvolvimento que a gente tem hoje de sistemas, né, de informação, software de maneira geral, aplicativos, enfim, certo? E utilizar métodos e técnicas para entendimento, desenvolvimento de análise, certo? Definição e especificação, ou documentação de escopo também, a gente fala um pouquinho sobre escopo de software. O cliente diz que quer algo, como é que eu vou saber o tamanho daquilo ali para delimitar, para entregar para desenvolvimento, né? O pessoal começar a desenvolver, certo? Aí realmente é um processo que a gente vai começar a estudar, que a gente vai começar a entender a partir desse semestre. Eu trouxe aí também alguns outros objetivos específicos, né? Como, por exemplo, entender os conceitos iniciais sobre modelagem, a gente vai falar um pouquinho sobre diagramas, né? Literatura, ela entrega aí pra gente algo em torno aí de uns 10, 15, 20 diagramas. Só que a gente não vai usar todos não, tá certo? Fiquem tranquilos, porque tem gente que pensa quando eu falo de modelar, então o professor vai falar todos os diagramas. O plano, ele traz alguns. Traz aí uns 5, 6 diagramas. Mas eu não vou, talvez eu nem siga o plano, o que o plano diga, né? O que o plano está dizendo. Talvez eu traga aqueles que eu acho que são mais importantes, tá certo? Que eu acho que são diferenciais para o analista. Se vocês chegarem a trabalharem como analista, né, ou engenheiro, qualquer outro cargo aí que necessite especificação e representação de software, aí aqueles diagramas são fundamentais, né? Entender os princípios, aí vem alguns conceitos de paradigma de orientação a objeto, né? Que é de composição, resolução, diagramação e aspectos relacionados à especificação. O que é especificação? É você desenhar, você escrever, você utilizar qualquer mecanismo, ou mecanismos, na verdade, certo? Que facilitem o que utilizem, né, de resultados para a construção daquele sistema. Então, você mantém requisitos, você mantém um backlog, que são requisitos, é independente de qualquer metodologia, né? Às vezes, quando o cara está falando de requisito, de diagrama, de caso de uso, o cara já pensa em documentação gigantesca. Mas não, certo? Existem documentações aí que são ágeis. Eu vou tentar trazer o máximo que eu puder aí de documentação que eu acho que é efetiva, tá certo? Existem ferramentas hoje em dia. Felipe de novo aqui. Existem ferramentas hoje em dia que já são automatizadas, né? A minha época era eu trabalhava com ferramentas locais, tipo ferramentas desktop. Tipo o Judy, né, que virou Asta, o StalML, certo? Entre outras ferramentas. Mas hoje em dia já existem muitas outras ferramentas de modelagem online. O LucidCart, o Dry.io, certo? Tem ferramentas aí que acho que nem muitos analistas hoje em dia nem conhecem. Então, as documentações também mudaram, né? Antigamente o cara documentava num Word. Eu fui da época que eu documentava em Word. E hoje em dia existem ferramentas open source, certo? Você também gera documentação para que você possa botar aqueles artefatos ali dentro. Então, tem muita coisa nova que está acontecendo, que vem acontecendo ao longo desses anos, que eu vou tentar trazer para vocês, tá certo? E quando eu trouxer para vocês, com que esse processo ele facilite o aprendizado também de vocês, tá certo? Por fim, aí, esses últimos dois tópicos, desenvolver novos modelos de diagrama, utilizando as metodologias atuais, né? Eu já tinha falado. E os novos modelos de documentação também já falei. Então, vocês vão perceber que a aula é prática, certo? Geralmente, o primeiro hora da aula é teórico. Eu falo aí 1 hora e 15. E na segunda aula, na segunda parte da aula, na verdade, eu sempre boto uma atividade, tá certo? Peço para vocês fazerem. Fico monitorando essa atividade, tá certo? Para que vocês consigam exercer o fluxo, consigam desenvolver aquele fluxo da maneira tranquila, tá certo? E eu acho que isso facilita o aprendizado, né? A gente já saiu dessa vibe aí de professor falar 2 horas e meia de maneira teórica. Eu acho que até cursos mais teóricos, né? Cursos de outras áreas humanas, né? Áreas sociais,
O pessoal também tem mudado muito essa dinâmica, né? Fica muito cansativo, né? Vocês já pensaram eu ficar aqui falando 1 hora, 2 horas, 3 horas? Ninguém aguenta, né? Eu não aguento porque eu ficaria falando demais. E vocês não aguentariam porque estaria ouvindo toda hora, toda hora, certo? Então eu estou tentando dividir. Eu vou estar sempre elaborando, vocês vão ver, vocês vão prestar atenção. Eu vou estar elaborando uma primeira parte teórica, prática, teórica, prática, teórica, prática. Semestre passado eu rodei desse jeito, foi show de bola, todo mundo gostou, certo? É, acho que até vocês também do P2 pagaram comigo, acho que vocês pagaram. Me lembra eu, foi que vocês pagaram comigo, que era P2 de ADS. Não era PS2 não, né? Na PS2 eu acho que era pro P4. Vocês estão pagando na PS1, né? Isso, exatamente. Eu acho que também não foi qualidade de software, né? Me lembra isso, foi qualidade de software. Também não foi não, eu acho. Eu não lembro não. Eu não lembro não a disciplina que a gente deu semestre passado. Eu tava com 4 turmas de ADS. Isso, foi programação, né? E vocês lembram que programação era bem prática, né? Eu dava um assunto, vocês faziam. Eu dava um assunto, vocês faziam, né? Python, exato. Eu falava, vocês faziam. Eu falava, vocês faziam, né? Isso, foi só P1 com vocês mesmos. Isso. E também vai ser desse jeito também, tá certo? Podem ficar tranquilos que a gente vai tentar pôr prático o máximo aí. Tem alguns conhecimentos aí que eu acho que faz com que vocês entendam. Então, por exemplo, essa questão, né? Introduzir os conceitos de engenharia de software nas projetos de sistema de informação, eu acabei de falar também. Então, vocês vão ter uma visão em geral, certo? De alguns conceitos básicos de engenharia que são necessários para entender porque é que a PS é importante. Então, o que é ciclo de vida de software, né? O que é feito em cada etapa do desenvolvimento de um software. A gente vai começar a ver, a gente vai começar a discutir esse tipo de ação, né? Consolidar os conceitos e técnicas de análise de projeto orientado a objeto, eu também já falei um pouquinho, né? Aplicar as técnicas de modelagem, eu também já falei um pouquinho. Existem várias formas de se modelar diferente. Existem várias regras também de modelagem, certo? Existe notação de modelagem, então, se você vai modelar um objeto, aquele objeto ele vai ter que ter uma ordem. Aquele objeto ele vai ter que ter estrutura para que ele possa ser modelado, certo? Esses dois últimos aí eu também já comentei rapidinho ainda agora, né? Quem trouxe os conceitos de processo de desenvolvimento e os conceitos padrões de projeto, que é algo que vocês vão pagar em APS2, que talvez até seja comigo, porque eu vim de APS2 mais passado. A gente aprender a implementar utilizando regras de mercado, essas regras de mercado, elas são comuns, elas são coletivas para todo mundo, né? O Felipe tá mandando uma mensagem aqui. Tá joia? Tem algumas habilidades que também são. Se eu ficar olhando também aqui do lado, porque meu celular tá aqui do lado, aí essas primeiras semanas de aula, o pessoal da coordenação também pergunta muito pra gente as coisas. Se vocês estão na sala, se o sistema tá ok, se tá todo mundo precisando de alguma coisa, tá joia? Aí para ninguém pensar também que eu tô mexendo no celular. Aí tem definir estratégia para a realização das atividades, análise de projeto de software também, que é outro aspecto importante. Outras habilidades que eu também já comentei rapidinho, né? Essa questão da identificação e compreensão das necessidades de clientes, né, e usuários no levantamento de requisitos de software, né? Identificar em relação ao processo de desenvolvimento, aplicar melhorias na análise, né? Novamente, com os conceitos de orientação a objeto. Então, vocês podem dar uma estudada rápida aí também em paradigmas de orientação a objeto até em Java. Acredito que vocês já pagaram Java, né? Ou vocês estão pagando Java, certo? Quem não está pagando Java, quem não pagou orientação a objeto, tá certo? Eu vou tentar, na medida do possível, ensinar algumas coisas. Ah, beleza. Se vocês já pagaram, melhor ainda. Eu vou tentar, na medida do possível, ensinar algumas coisas que a gente pesque lá um pouquinho, um ou outro conceito em relação à orientação a objeto, tá certo? E por fim, aí, escolher melhores práticas associadas às técnicas de reuso, né? Então, a PS1, ela dá muito uma visão também de negócio para o sistema, né? Como é que eu projeto o sistema para que esse sistema no futuro ele possa ser reaproveitado, para que esse sistema no futuro ele possa ser reutilizado, tá certo? Isso dá uma visão geral para todo mundo aí. Tem algumas atitudes também que o plano ele orienta, tá certo? Em termos de visão. Então, por exemplo,
Entender a metodologia de desenvolvimento de sistemas, né? Mapear sistemas utilizando o ML, a gente também já falou, né? Reconhecer paradigmas de programação, né? Como eu já falei também. A gente trabalha sempre com essa visão aí de orientação a objeto, né? Mas não impede também que você aplique outra visão, não impede também que você aplique outro paradigma, tá certo? Para que a gente possa desenvolver. Reconhecer e utilizar padrões de projeto também, né? Evitar redundâncias e anomalias com o objetivo de aumentar aí a integridade do sistema. Também é outro conceito que a gente fala um pouco nesse início aí. Tem aí rapidamente aí o nosso conteúdo programático, tá certo? Então, no primeiro estágio, a gente entra um pouco em relação à introdução aos projetos de sistemas, né? A introdução à APS, na verdade. Introdução aos processos de desenvolvimento de software, que eu já falo na semana que vem, tá certo? Já tô com o slide pronto, só não fiz subir para o ambiente. Já está prontinho. Acho que no máximo aí, até segunda-feira, eu estou subindo esse material para quando a gente chegar na quinta-feira. Fundamentos da orientação a objeto, atividades do projeto ML. Aí quando a gente vê toda essa parte produtória relacionada à teoria, a gente entra na parte de fato dos diagramas, na parte de fato de modelagem, para que a gente possa ter essa visão geral, certo? Deixa eu só ver aqui rapidinho aqui. Pronto, né? Felipe tá perguntando aqui se vocês. Tá tudo ok. Tá tudo ok, né? Com o Blackboard. Vocês estão me conseguindo me ouvir direitinho, né? Beleza. Ele perguntou aqui rapidinho, eu tô respondendo aqui, certo? Pronto, show de bola. Como eu tava falando, quando a gente terminar essa primeira parte aí teórica, a gente entra na parte de documentação, que é o principal. No segundo estágio, a gente continua, certo? Diagrama de interação, diagrama de classe, diagrama de mapa de estados. Então, todo o segundo estágio ele foca um pouco mais na questão de fato da modelagem. Algo que é importante dizer, né, que o plano ele foca muito em modelagem, tá certo? Mas eu vou tentar, na medida do possível, pôr alguma coisa de fato de documentação, porque eu acho que não faz sentido a gente tá só modelando, modelando, modelando e não gerar um documento, tá certo? Então vai ter dias aí que eu vou trazer a proposta de documentação e a gente segue lá de acordo com o modelo que eu especificar que eu construí para aquele aspecto ali, tá certo? Em relação à nossa metodologia de ensino, né? O que é que o NIP ele adotou, certo? O NIP ele adotou, ou na verdade ele está seguindo os protocolos aí dos órgãos públicos, tá certo? Então o governo da Paraíba ele setou um decreto terça-feira com algumas medidas mais restritivas, tá certo? Então a instituição ela segue. Então como a gente não está presencial, em parte, no caso, a priori, né? Momentaneamente a gente está remoto, certo? Então todas as aulas igual o semestre passado, porque foi meu aluno, semestre retrasado também, né? Todas as aulas vão ser gravadas, naturalmente. Quando eu encerrar a aula, eu vou disponibilizar a gravação lá na sala de vocês, certo? Vai ter lá a sala que vocês vão ter acesso. Todo mundo, a gente já combinou essa questão da pausa, né? A gente faz aí entre 9h15 e 9h20, certo? Quando voltar, a gente dá continuidade, né? Lista de exercícios, tá certo? Então eu vou passar exercícios e práticos também. Pessoal, eu tenho adotado uma dinâmica que tem ajudado muito também, tanto me ajudado quanto ajudado vocês. Eu tenho evitado de passar exercício para casa, certo? Ó, pessoal, tem essa tarefinha aqui que vocês fazem para entregar semana que vem. Eu tenho evitado isso. Por quê? Porque cansa muito os alunos. Então, os exercícios, a maioria deles agora vão ser em sala, tá certo? Por isso que eu falei dessa questão de usar a segunda parte da aula. Porque o que é que eu quero? Que todo mundo faça exercício, todo mundo já sai da sala avaliado, vamos chamar assim, certo? Cara, isso é muito, porque tipo, administrar exercício hoje é muito trabalhoso, porque é muito arquivo, tá entendendo? Então, provavelmente vocês não vão ter mais nada para casa. É muito difícil. Semestre passado eu não rodei em todas as disciplinas, rodei apenas em uma ou duas. Mas eu vi que o pessoal também gostou, tá certo? Então, eu vou fazer um controle disso, logicamente, tá certo?
E é interessante que vocês se engajem também. O engajamento da turma ele é fundamental para que a gente possa ter essa visão, para que a gente possa ter essa questão, né? De uso apenas de espaço de aula para que a gente possa trabalhar. Eu uso também a questão do banco de pontos. Então, vocês podem ganhar pontos extras, vocês podem ganhar acesso a pontos que podem facilitar com que vocês melhorem, né, o desempenho de vocês na questão do próprio segundo estágio, na questão das etapas que a gente vai seguindo, tá certo? Então, todas as turmas eu faço isso. Tem gente que já chega na prova do segundo estágio lá, com a pontuação já praticamente passado por ponto de corte, né? A gente não tem mais média hoje em dia, né? Se diga assim. Projeto da disciplina, certo? Eu vou passar um projetinho, eu ainda não especifiquei esse projeto, mas provavelmente vai ser um projeto real. A gente pegar um cenário aí, um case real, certo? E aí vocês fazerem como se fosse uma espécie de consultoria. Vocês estudarem a regra do sistema, estudarem o problema do cliente. Enfim, vocês porem em prática mesmo. Se possível, até passar um cliente para vocês entrarem em contato com ele, para a gente simular de verdade, certo? Como é que seria a especificação do software, né? Eu acho que nos últimos anos a gente tem mudado um pouco também essa questão das didáticas de ensino, né? Eu já não concordo mais que o professor ele tem que inventar um projeto, certo? O professor vai ter trabalho e vocês vão ter trabalho, porque o professor inventa o projeto, vocês vão inventar o que vocês acham que vai resolver. E hoje em dia não, hoje em dia a gente pode passar para um ou outro cliente. Quando eu falo um amigo meu, um outro professor que possa ter uma demanda, certo? Uma demanda que existe na faculdade em outro canto que a gente pode passar para vocês também. E a partir daí vocês seguiram uma pessoa que vai estar sempre respondendo as dúvidas que vocês forem perguntando. Podem ter certeza que o projeto ele vai ser mais para o segundo estágio, porque vocês primeiro têm que aprender a especificar os artefatos para depois a gente aplicar, né? Mas vai dar tempo, tá certo? Pode ter certeza que eu faço tudo medidozinho, sem nenhum problema, para não prejudicar ninguém. E mais uma vez aí, né? Tá até repetido esse texto. O acompanhamento vai ser pelo Blackboard, né? Tudo mais uma vez vai ser enviado lá pelo Blackboard, né? Para que vocês possam trabalhar. Como é que eu trabalho, né? Acho que, não sei se vocês lembram quando vocês foram alunos do P1, né? O que foi P2, na verdade, certo? A instituição ela tem as notas que você já conhece, né? Tem duas provas, entre as duas avaliações, vamos chamar assim. E essas avaliações elas valem de 0 a 5, certo? Então, você vai ter uma avaliação 1, que vai valer de 0 a 5, você vai ter uma avaliação a 2, que vai valer de 0 a 5. Ambas as avaliações eu quebro. A primeira avaliação aí eu faço com a prova. Não é que é obrigatória a prova, mas é uma prova para constar que você realizou uma avaliação, certo? Essa prova ela vale 2,5, mas geralmente, quando você vai fazendo as práticas, quando você vai fazendo os exercícios, a prova ela se torna, se não for facinha demais, ela se torna só para cumprir tabela, certo? Tenho cobrado mais nos exercícios para a galera praticamente não estudar mais para a prova. O cara vai lá só fazer a prova. Então a prova ela vale 2,5, os exercícios que vocês vão fazendo em sala, eles vão valendo 2,5 também. A gente vai contabilizando, certo? No final do estágio, você já tem os exercícios entregues, por isso que é extremamente importante vocês fazerem os exercícios. E a gente fecha a nota, mesma coisa para o segundo estágio. Geralmente eu rodo uma prova e o projeto ele é continuado. Não é um projeto que eu passo para vocês entregarem uma data específica. Lógico, todo mundo pode entregar tudo no último dia. Mas, ó, pessoal, o projeto é esse, essa semana que vem vocês podem fazer isso. Aí eu dou o tempo para vocês fazerem. Fico aqui no computador dando suporte, certo? Então, a questão das práticas, a questão dos exercícios, eu fico mais vendo, tirando dúvidas vocês fazendo do que de fato fazendo para vocês assistirem, certo? Lógico, eu vou fazer em uma parte das aulas que a gente vai ter, mas a ideia é que vocês continuem fazendo, que vocês desenvolvam sozinhos, tá certo? Que mais? É questão das médias, né? No caso, vai passar por média ou não, passar por ponto corto ou não. Vocês já sabem, né, que somou as duas notas aí, deu igual ou maior do que 6, tá aprovado por média, né? Se ficar entre 5,9 ou abaixo, no caso, maior ou igual do que meio, você está na final, abaixo de meio, você está reprovado, certo? Eu confesso que eu nunca vi ninguém ser reprovado direto, não. Não vou mentir, não, certo? E na final aí é tranquilo, né? Porque você tira uma nota, você vai fazer a prova final e aquela prova final ela é a prova substitutiva.
Pega aquela nota da prova final e você substitui pela menor nota que você vai ter tirado ou no primeiro estágio, no segundo estágio, para que você possa somar, tá certo? Tem aí um exemplo, né, da questão da soma das notas, certo? Que todo mundo já conhece. E a questão da bibliografia, né? Como é que funciona a nossa bibliografia? Hoje vocês têm bibliografia física lá no campus, só que o campus ele só está dando acesso se você for por agendamento, tá certo? Só que, pessoal, hoje em dia a Unip ela disponibiliza para vocês uma biblioteca virtual tão rica que eu acho que é até inviável você ficar buscando um livro físico, certo? Antigamente, não, no meu tempo, o cara ia para a biblioteca quando o professor estava falando ali, o professor estava dando aula, e aí o cara, quando o professor dizia, ó, só tem 5 livros ali. Aí os alunos saíam de fininho durante a aula. Quando acabava a aula que o professor liberava, já tinha acabado o livro, né? A galera botava o livro debaixo do braço e ficava andando para cima e para baixo. Tanto que a gente disse que livro de computação fede a mofo e a sovaco. Porque, tipo assim, os caras praticamente só pegavam o livro para fazer volume. Porque botava o livro debaixo do braço e levava para casa. Aí lá em casa, encostava que o mofo comia no centro. E tá perto de entregar o período. Nisso quando lembrava, né? Aí o cara botava o livro debaixo do braço. Quando não vinha de carro, vinha de busão, né? Porque se você viesse de carro, encostava. E o cara que vem de busão, com o livro assim, ó. E eu peguei esse tempo, né? Só que no meu tempo, aí exatamente, aí é só desgraça, né, Matheus? E hoje em dia não, pessoal. Hoje em dia vocês têm a Pearson online, vocês têm a minha biblioteca online, vocês têm a biblioteca virtual online, certo? Eu montei as grades dos cursos novos. Na verdade, não foi dos cursos, foi do curso Ciência dos Dados, que é esse curso novo que abriu. E atualizei algumas grades de outros cursos de bibliografia. Então, posso garantir a vocês que vocês têm aí uma biblioteca riquíssima, certo? Para que vocês possam trabalhar, digamos assim, independente do contexto, independente da situação, certo? Estudem, acessem, consumam esse material, né? Eu acho que já chegou também para vocês, mas eu vou repetir mais uma vez, que a gente também tem acesso ao DevMedia. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, do DevMedia. O DevMedia, para vocês que são alunos da instituição, ele é gratuito, tá certo? Então vocês podem estar lá, vocês podem fazer cursos, né? Vocês podem se inscrever e ganhar certificados. Existe o curso de DevMedia que tipo, você pagaria R$ 500, um exemplo, aquele curso. E tá lá de graça, curso de banco de dados, curso de programação, certo? Eu confesso que eu já vi tanto curso no DevMedia que já fiz alguns também, certo? Já recebi certificado e tudo. A gente que é professor também tem acesso, né? Também tem direito. E eu acho que é uma ferramenta riquíssima, né? Aproveitem enquanto vocês estão na faculdade, pessoal. A faculdade ela é o melhor período da vida da pessoa. Se você chegasse para mim e dissesse, Hugo, se você pudesse voltar no tempo para reviver algum tempo na sua vida, você voltaria para ver o quê? Com certeza eu voltaria para ver a época que eu fazia faculdade, porque é uma época que você conhece gente, é uma época que tudo é novidade, é uma época que, tá certo que é época que tem muita gente que o cara é liso, né? Quando o cara tá na faculdade, o cara é um pouco liso. Mas é um liseu que, na verdade, assim, motiva o cara a correr atrás, motiva o cara a buscar, né? Mas, assim, as oportunidades aparecem estágios, certo? Vocês têm fábrica de software, vocês têm dev media, vocês têm biblioteca virtual, vocês têm um corpo de professores aí. Inclusive, pediram até para tirar uma foto de vocês aqui da sala. Vocês têm um corpo docente aí que. Deixa eu tirar aqui, rapidinho. Vocês têm um corpo docente aí extremamente qualificado, certo? Um corpo docente que é dedicado, X, né? Muitos professores também estão motivados, né? O corpo docente está bem mais enxuto, né? Nós tivemos aí uma reorganização dos professores, tá certo? Então, tem professores novatos também. Acho que a instituição contratou 2 professores, ou foi 3. Foram 3, na verdade. Foi o Ângelo, foi o Celso e foi o Douglas, tá certo? Então, são 3 caras aí extremamente gabaritados em mercado e de ensino também. Acho que tem algum deles que foi até professor da Federal, certo? E, enfim, eu acho que é o momento ideal aí, que apesar de ser remoto, que apesar da gente estar estudando, né, aprendendo de casa, certo? Mas é o momento que a gente pode auxiliar vocês, que a gente pode prestar um suporte máximo em relação ao aprendizado pela qual vocês possam ter. Tá joia? Eu não sei o tamanho da turma de vocês, né? Depois eu vou até olhar aqui no Blackboard, certo? Para saber.
Em quantos vocês estão, né? Se vocês estão em 10, 15, 20, certo? Vocês saberiam me dizer em quantos vocês são hoje em dia? Ou não? Eu vou dar uma olhadinha acredito que 14, né? Entendi. É, o pessoal disse que ainda tem muita gente fazendo matrícula, né? Por isso que eu não vou esticar assunto, para não ter que reensinar assunto, certo? Tem outros avisos gerais aí que eu acho que seria interessante. É, eu fiquei sabendo que alguns de vocês trancaram, né? É, tem outros avisos interessantes que eu acho que é interessante todo mundo ter um dorminhoco, né? É, dorminhoco é o que sempre chega atrasado, né? Que é assim, o primeiro aviso é a questão do acesso, certo? Então, é verdade, eu nem chego, né? Que é a questão dos acessos, tá certo? Então, tentem chegar na hora, pessoal. Tentem chegar na hora mesmo, tipo 8 horas, no máximo 8 e 5, a gente tá começando, certo? Porque a aula ela é muito curtinha. Não sei se vocês perceberam, mas tipo, já faz uma hora que eu tô falando aqui. E passa muito rápido a aula de vocês. O tempo de aula ele é muito rápido, certo? A forma que a gente ensina, né? A forma com que vocês prestem atenção, certo? Amanhã ela passa muito rápido. Às vezes à tarde ela passa de rosca, né? O cara tá estudando à tarde e à tarde ela demora pra caramba. Mas amanhã ela voa muito rápido e esse tempo da manhã é muito precioso, tá certo? Outro aspecto também é a questão dos dias, né? Então, antigamente, eu acho que vocês nem pegam esse tempo. As aulas eram quebradas em dias. Então, por exemplo, vocês teriam uma aula hoje e duas amanhã, ou duas aulas hoje e uma amanhã, né? E hoje em dia é um pouco diferente. A gente tem a manhã inteira, certo? É, com três aulas. Então, se você faltar um dia, você perde assim um monte de conteúdo, você perde um monte de prática, tá certo? E para perder esse conteúdo, para perder essas práticas, que é complicado, porque para depois para você repor, né? Por mais que a aula ela seja gravada, por mais que a aula ela fique disponível, mas como é que eu vou falar? Mas é diferente, certo? O professor está falando, às vezes um aluno pergunta, o chat que vocês perguntam, a pergunta que vocês perguntam, ela não aparece na gravação, certo? Aparece a resposta. É por isso que eu tenho adotado até alguns tipos de estratégias. Às vezes, quando o aluno pergunta, eu não respondo, eu leio a pergunta do cara para responder a pergunta do cara. Para quem está assistindo, que perdeu a aula, né? O cara saber o que foi que a pessoa perguntou. Geralmente eu digo o nome do aluno e a pergunta. E eu respondo aquela pergunta para quem estiver assistindo facilitar o estudo, facilitar com que a pessoa ela, ela aprenda, tá certo? Então, enfim, eu acho que era isso aí, essa nossa mensagem inicial. Gostaria que vocês falassem um pouco, né? Para quebrar esse gelo, né? A aula remota ela é muito difícil, porque na verdade é assim. Os alunos, quando a gente chegava no campus, a gente socializava, né? Ali no laboratório do CT, acho que vocês não chegaram nem a conhecer que começou remoto, né? Tinha, né? Ela saiu da Unip, infelizmente. Acho que se aposentou, na verdade, certo? Tinha Dona Inaura ali, que era um quiosquezinho, certo? É. Tinha um quiosquezinho ali, tinha o laboratório, que é o CT, que era Dona Inaura. Dona Inaura era do meu tempo de faculdade, pra vocês terem ideia. Acho que ela tinha uns 30 anos de faculdade, ou mais. A faculdade tem 50, tá completando 50 agora, né? E a gente chegava ali em Dona Inaura, de manhãzinha mesmo ali, ficava resenhando com os alunos, tomava um cafezinho lá, com leite, comia aquele velho misto de leite, né? E ficava na resenha, ficava ali do lado de fora, torrando um pouquinho no sol, né? Porque a gente precisa um pouco de vitamina D também, né? A gente só tá dentro de casa, né? Então, é bom o cara dar uma respirada também, às vezes por outra, né? E ficava na resenha, às vezes eu sabia alguma coisa dos alunos, né? Os alunos tiravam dúvidas, questionavam, perguntavam problemas, enfim, tal. E hoje em dia tá bem mais complicado, né? Porque eu começo minha aula, dou a aula e vou embora. Vocês vão embora, na verdade. A gente vai embora, né? A mesma coisa semana que vem a gente não se conhece mais. Então, tipo assim, vão ter vários de vocês, né? Que vão passar não só pelas minhas salas, mas pelas salas dos demais professores. E que se a gente não, tipo, não interagir, né? Não conversar, não ver a pessoa, ver quando eu digo assim. Não é só a foto, não. Alguém de vocês abrir a câmera, né? O professor não vai lembrar, não.
Eu acho isso muito triste, tá entendendo? Que geralmente a faculdade ela é um período que você guarda lembranças, né? Tanto dos colegas quanto dos professores. E tá passando muito rápido o tempo. Eu não sei se vocês concordam. A gente já tá. Hoje é 25 de fevereiro, tô vendo aqui no calendário, né? Tipo, galera, a gente virou ano novo um dia desse. Então a gente já tá entrando em março, terceiro mês do ano, né? Então, assim, realmente o tempo tá passando e a gente não tá tendo noção de que esse tempo tá passando, tá certo? Então, eu queria que vocês falassem aí rapidamente. Acredito que acho que todos têm microfone aí, né? Vocês vão começar pela ordem alfabética aí, tá certo? Tem dois Anderson aí. Eu queria que vocês comentassem rapidinho, nesses 10 minutos, 15 minutos que a gente pode usar aí, para falar quem é você, o que é que espera, tá certo? Enfim, a gente pode começar aí. Anderson Bruno nos escuta. Anderson Bruno nos escuta. Não? Anderson Helder, cara, fala aí rapidinho. Consegue me ouvir aí, professor? Ou enfim, pode falar. Tô É, respondendo Felipe, tá? oi? Eu tô respondendo Felipe, Felipe perguntou pra vocês, mas tô ouvindo, pode falar. Tô. Muitos aí me conhecem já, né? Anderson Helder. Isso. Tô no terceiro período, né? Já tô. Não tô estagiando já, mas não é exatamente na área, né? Eu tô no setor de suporte, que foi a oportunidade que me apareceu por enquanto, né? Mas aí tô estudando por fora Java, tentando me especializar em Spring Boot e Angular, e tô começando a entrar também um pouco mais em JavaScript. Massa. Então tu já acha que tu vai seguir essa carreira, Anderson? É o que eu pretendo, né, professor? É o que eu estou buscando, Entendi. porque setor de suporte eu já trabalho há mais de 10 anos, desde meus 15 anos de idade. Eu já conserto Eu comecei no computador. suporte, cara. Eu comecei estagiando em suporte também. Eu trabalho de forma autônoma também, como suporte. Ah, Aí, entendi. assim, não que não seja ruim, né? Mas eu acho que é algo que ia me deixar muito limitado. Então, eu estou buscando Entendi. aí aprofundar mais na área de desenvolvimento. Massa. Mas não desiste não, bicho. Cria teu LinkedIn, que nem eu falei ainda agora. Adiciona os professores. Uma dica que eu vou te dar serve para todos, né? Façam cursos e postem os aplicativozinhos que vocês vão fazendo no LinkedIn também. Tá entendendo? Tipo, se tu tá estudando em React com JS, né, com JavaScript, faz um curso lá no DevMedia. E lá no DevMedia o curso ele geralmente ensina você a fazer um aplicativo. Quando for no final, tu posta lá, ó, fiz esse curso com esse aplicativo, tá entendendo? Comecem a se exibir no LinkedIn. Beleza, professor. Aí isso vai ajudar muito, pô, com certeza, cara. Eu ou outros professores, outros profissionais vão lembrar de você e vai aparecer tua vaga em programação logo logo. Pode ter certeza disso. Se Deus quiser. Tem uma pergunta aqui de Rafael tá perguntando, né? Uma dúvida nada a ver com o assunto. Me cadastrei em monitoria de programação. A entrevista será com o senhor? É sim, eu acho que é. Eu mandei ontem a prova para a secretaria, a prova de monitoria, certo? Eu não sei como é o próximo passo, não, Rafael, sendo bem sincero. Eu não sei, tipo assim, se são várias pessoas, eu vou entrevistar cada uma. Até 2 anos atrás era assim, sabe? O aluno fazia a prova, né? Eu corrigia, dava uma nota para os alunos para aquela prova, depois fazia um processo de entrevista. Se continuar do mesmo jeito, provavelmente eu vou entrevistar vocês. Tá? Mas fica tranquilo aí que eu vou receber um retorno da secretaria. Quando eu receber um retorno da secretaria, posso passar nessa mesma aula aqui da quinta-feira para vocês também. Para você, no caso, né? Se tiver mais alguém na sala, tá joia? Elivelton. E aí, Elivelton? Pode falar? Tá sem microfone?
perito federal. É o fraco que o rapaz quer ser. A gente tem que estudar muito, cara. Pra ser perito federal tem que comer os livros com farinha, viu? E suco de maracujá. Pra poder descer a farinha. Porque é muita coisa que o cara tem que estudar. Mas beleza, cara. Então, te desejo sorte aí. Fabrício. Fabrício. Fabrício nos escuta. Acho que o Fabrício não nos escuta, né? E aí, Laís? Pode falar aí? O que é que esperas aí de mais um semestre? Alô? Estamos te ouvindo aí. Vamos sim. Ok. Oi de novo, professor. A gente chegou a se conhecer, né, no primeiro estágio. Não sei se o senhor lembra da gente. De alguns de Primeiro nós, né, período, na lembro. verdade. Tô lembrando, tô Lembra? lembrando. Lembro. Eu tô com voz assim porque eu tô com infecção na garganta, então não liga não. Então você fala rapidinho aí. Você fala bem rapidinho. Pronto. Eu quero desenvolver pro web. Front-end ou talvez full stack. Já viesse da fábrica, não já? Não, ainda não cheguei a fazer a fábrica. Então entra na fábrica, que lá você desenvolve esse semestre ainda. Pronto, eu tava pensando em entrar. Então tu pensa em seguir essa carreira, né, de dev, então. Porque eu tô gostando, sabe? Eu tô aprendendo Ah, JavaScript, mexendo com CSS, HTML. Aí massa, depois eu vou massa. para essas tecnologias aí. Obrigada. Massa, legal. Legal. Verdade. E aí, Matheus? Matheus nos escuta também? Tô aqui na escuta. E Tá aí, pelo escuta Matheus? ali? Fala aí, fala nova, como é que você tá? O que é que Então, a nova, espera? tô bem, né? A nova é que eu já fiz minha inscrição para a fábrica, então tô só esperando aí a chamada obrigatória, né? A presença obrigatória. Por fora eu tô Isso, isso. estudando, por fora eu tô estudando C Sharp, .NET, que eu me interessei por essa tecnologia. E acho que JavaScript também. Eu pretendo trabalhar com essas duas tecnologias, C Sharp, .NET e JavaScript. Massa, massa. Que bom, cara. Fico feliz aí que todo mundo tá indo pra esse lado do JavaScript hoje é uma grande tendência, né? Já vinha sendo tendência, tá se consolidando. Semestre passado eu ensinei JavaScript. Pra quem não sabe, eu já fui dev um bom tempo aí, certo? Hoje não tô exercendo dev, né? Hoje eu tô mais na parte de fato de requisitos. Mas já fui desenvolvedor há um bom tempo aí e tô observando que essas linguagens scripts, elas têm crescido bastante mesmo, de verdade. Acho que isso aí é fundamental, cara. Pois é muito bom de programar JavaScript, né? E tem muitos frameworks hoje em dia que facilitam esse processo, né? Programação JavaScript. Beleza, Matheus. E aí, Rafael? Fala um pouquinho aí, cara. Fala, professor. Bom E aí, tudo dia. certo comigo? Tudo jóia. Tranquilo, tranquilo. Meu objetivo por enquanto, ainda não mudei, mas é ser um profissional, pelo menos sênior, em Python, Massa. trabalhando no back-end, certo? Ou até com data science. Tem que saber mesmo, hein? Se for para data science, tem que ser Python mesmo. Tem que ser, tem que ser. E aí eu já me inscrevi na fábrica para verificar se eu gosto do QA. Vou ver se eu tenho interesse nessa área. Já me inscrevi na monitoria com o senhor, para Python mesmo. E Massa. o clube de programação também, que é o que eu faço todo o período. Então tu já vem aí na rotina, né? Na verdade, né? Sim, a única coisa que eu não fiz foi a fábrica e a monitoria. Ainda não fiz nenhuma vez. Mas o clube Tô eu venho entendendo. fazendo sempre. Tô entendendo. Legal, cara. Fico feliz por você também. Que precisar aí, a gente tá às ordens aí. Tranquilo. Até... E Vitor aí. Fala, Rafael, pode falar. Não, só isso mesmo. Beleza. Se vocês tiverem dúvidas sobre a fábrica, tá certo? Qualquer coisa, qualquer questionamento, como funciona, o que é que vocês podem aprender, como é que vocês podem exercer,
Só é me adicionar lá no LinkedIn, certo? Me adiciona lá. Inclusive, eu acho que eu já tô vendo que já tem até alguns convites aqui, ó. Tô vendo, né? Hugo VL Souza, tá certo? No LinkedIn. Que eu falo, vocês falarem comigo lá no chat, eu passo praticamente o dia online no LinkedIn, certo? Tô vendo aqui que antes já me adicionou aqui, né? E o que eu puder aí ajudar vocês, tá certo? Para tirando dúvidas, até para vocês irem internalizando, se integrando na galera é importante. E para encerrar, nosso colega Vitor aí. E aí, Vitor? E aí, professor? E aí, pessoal? Como é que vai essa força? Conta boa aí. Rapaz, às vezes a gente dá uma procrastinada, né? Né? Mas eu penso em desenvolver para web também. Eu estou começando no front agora, HTML, Massa. CSS. Em breve já vou partir pro JS, porque o HTML e CSS eu já conheço faz um tempo já, só estava relembrando algumas coisas, né? Porque com a falta de prática a gente esquece muita coisa. É verdade, Aí, cara. mas é isso. Participei da fábrica também do semestre passado. Eu participei do projeto de gestão do TCC. Só que eu acabei saindo. Ainda cheguei a pegar no projeto, fazer algumas coisas. Usava Python e Django, que era web, né? Uma aplicação web. Mas o pouco que eu vi foi legal. Massa. Legal. Pessoal, então acho que era só isso, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, certo? Mas, mais uma vez aí, sejam bem-vindos, né? Só para finalizar aí nossa primeira aula de apresentação. É mesmo. Fala, Rio. Eu não tô vendo ele aí, acho que ele caiu, viu? Ele caiu, tá sem conexão, tá aparecendo aqui pra mim. Foi, pegou o beco, Rio aí. A internet, cara, que deve ter caído. Então, pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos, tá certo? É com grande alegria que eu vou ser professor de vocês, certo? Eu estou extremamente motivado, isso ajuda muito. Tenho aí passado por uma fase de academia muito interessante, né? Lendo mais, certo? Me certificando, tirei algumas certificações recentes também, tá certo? Fiz alguns cursos também. Deixa eu tirar outra foto aqui também, para o pessoal ver. E tenho cada vez mais me dedicado, estudado mais para prestar para vocês um ensino de qualidade, tá certo? Então a gente tem atualizado os métodos de ensino, a gente tem feito de tudo um pouquinho para que na medida do possível vocês possam ir aprendendo e isso possa auxiliando vocês no dia a dia, tá joia? Então encerro por aqui. Na quinta-feira da semana que vem, a gente inicia nosso primeiro assunto também, na verdade, certo? Para que a partir daí a gente possa continuar trabalhando, tá joia? Então qualquer coisa me procurem aí e vejo vocês semana que vem. Pode sim, Rafael. Pergunta lá no LinkedIn se você tiver dúvida de monitoria. Me adiciona lá, você no chat lá, você manda as perguntas que eu respondo. Tá certo? Era isso, pessoal. Tchau, tchau aí. Bom final de dia para vocês aí. A gente se vê semana que vem. Valeu.